Bom dia, membros do canal. Estamos mais uma vez aqui dando sequência ao nosso treinamento de direito empresarial. Estamos na 12ª aula e hoje falaremos sobre as causas de falência. E mais uma vez chamamos nosso parceiro de trabalho aí, o Dr. Gabriel, para nos ajudar nessa inserção sobre a temática de causas de falência. É com você, Gabriel. Muito bem. André, mais uma vez, bom dia, boa tarde, aliás, já passamos o meio-dia, né? E muito embora o dia se estenda também pela manhã e pela tarde, mas é um prazer estar aqui com você, com os nossos ouvintes, nossos telespectadores, e para a gente ter uma conversa interessante hoje sobre as causas de falência e aprofundando a análise da Lei 11.101 de 2005. Vamos lá, então. Pessoal, no tema causas de falência, nós vamos analisar o que é possível, ou melhor dizendo, em que situações que será possível a decretação da falência do devedor, da falência daquela sociedade empresária. E o artigo 94, ele anuncia o seguinte: será decretada a falência do devedor que, inciso 1, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida materializada em título ou títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. Veja bem, sem que exista uma relevante razão de direito. Então, sem que exista uma justificativa respaldada na lei, que tenha um conteúdo eminentemente jurídico, legal, né, é possível que um ato típico de falência, o não pagamento no vencimento de obrigação líquida, ou seja, de uma obrigação que tenha uma quantificação específica, materializada, portanto, num título, né, ou exista, assim, alguns títulos executivos protestados, cuja soma ultrapasse o equivalente a 40 salários mínimos na data do pedido de falência. É um patamar estabelecido pela lei para significar o quê? Obrigações relevantes, obrigações que não sejam bagatelares, simples. Né? Inciso 2. O executado, por qualquer quantia líquida, não paga, não deposita e não nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal. Imaginemos que exista uma execução, um processo executório em andamento, que veicule uma obrigação líquida, quantificada, e também o sócio ou a pessoa que está ali sendo, que está respondendo, que está figurando no processo, que vai figurar no processo de falência, ela não paga, não deposita e tampouco nomeia a penhora bens suficientes dentro do prazo legal anunciado pelo CPC. Inciso 3. Pratica qualquer dos seguintes atos, se fizer parte de plano de recuperação judicial. Então, aqui é a ideia de quando já existe um plano de recuperação judicial e a parte leva a efeito alguns atos. Por exemplo, procede à liquidação precipitada de seus ativos ou lança mão de meio ruinoso ou fraudulento para realizar pagamentos. Aqui é a ideia de um desvirtuamento da sistemática da recuperação judicial. Por quê? Porque a empresa vai proceder à liquidação ou ao pagamento, por exemplo, dos seus credores, de meios, através de meios fraudulentos, de meios ruinosos, de meios que vão ir na contramão daqueles propósitos estabelecidos no plano, muitas vezes, de recuperação judicial, ou a liquidação precipitada, antecipada dos seus ativos. A linha B, realiza ou, por atos inequívocos, tenta realizar com o objetivo de retardar pagamentos ou fraudar credores, negócio simulado ou alienação de parte ou da totalidade de seu ativo a terceiro, credor ou não. Aqui é a ideia de fraude à lei, de fraude aos credores. Né? Portanto, a realização de pagamentos ou melhor dizendo, de uma espécie de retardar os pagamentos ou fraudar credores realizando negócios simulados, alienação dos seus bens. Então, aqui nós temos uma espécie de, assim, de negócios jurídicos marcados por uma possibilidade de sanção que é a nulidade. Né? A simulação é a causa de nulidade absoluta. Né? Portanto, são simulações, são formas de realizar atos jurídicos para fraudar não só a lei, como também aos credores.
A linha C, transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo. Aqui é a ideia da alienação de bens, alienação de estabelecimento empresarial, né, toda aquela estrutura material do estabelecimento a terceiros. Para ficar com o quê? Para ficar sem bens, sem ativos suficientes para responder pelas obrigações pelas quais a sociedade vai ser acionada futuramente. D, simula a transferência de seu principal estabelecimento com o objetivo de burlar a legislação ou a fiscalização, ou para prejudicar credor. Imaginemos a hipótese de ocorrer uma transferência do principal estabelecimento daquele devedor para o fim de burlar a legislação, burlar a fiscalização e prejudicar os credores. Porque normalmente o estabelecimento principal vai ser o responsável por recepcionar intimações, né, por responder do ponto de vista assim, da localização daquela empresa, daquela sociedade, num local específico do território nacional. E é uma espécie de fraude também, de burla do sistema, para confundir, por exemplo, também o fisco, isso é muito comum. Então, aquela empresa que fecha as portas e simplesmente não declara isso a repartição competente, né, pode ser entendido como uma espécie de fraude à lei. A linha E, dá ou reforça a garantia a credor por dívida contraída anteriormente, sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para saldar seu passivo. Aqui é simplesmente você constituir gravames em seus bens, garantias, por exemplo, penhor, hipoteca, anticrese, para para um credor específico, né, que detém a titularidade de uma dívida específica, e sem que exista, ou sem que existam bens desembaraçados, bens livres para responder e para saldar eventual passivo que será objeto de execução futura. F, ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar aos credores, abandona o estabelecimento ou tenta ocultar-se de seu domicílio, do local de sua sede ou de seu principal estabelecimento. Aqui é a ideia de uma ausência, de a pessoa se furtar da sua responsabilidade de responder perante os credores, né, e se sujeitar a eventual processo executivo. Logo, é a ideia de um abandono, de você sair sorrateiramente, ocultar a sua identidade, ocultar o seu domicílio, né, para justamente fraudar a lei. Vocês percebem que em todas essas causas existe uma malícia, existe uma má-fé, existe um ato de tentar burlar o sistema, de tentar prejudicar de uma maneira ou de outra os credores. Por isso que, mesmo assim, são causas passíveis de decretação de falência, passíveis de serem muitas vezes apuradas, até mesmo do ponto de vista criminal, no curso do processo de falência. Então, há crimes falimentares previstos na Lei 11.101 de 2005, há responsabilidade civil, há responsabilidade administrativa, tributária, que podem ser apuradas no bojo desse processo, a partir da caracterização de uma conduta falimentar. A linha F, ausenta-se sem deixar representante habilitado e com recursos suficientes para pagar aos credores, abandona o estabelecimento ou tenta aqui aquilo que a gente já leu, né? E a linha G, deixa de cumprir no prazo estabelecido obrigação assumida no plano de recuperação judicial. Nós comentamos que na parte inicial, em que há uma viabilidade econômico-financeira da empresa, da sua reestruturação por meio de um plano de recuperação judicial. Ora, este plano de recuperação judicial vai delimitar quais serão as estratégias de recuperação daquela atividade econômica, né? E então, qualquer descumprimento no prazo estabelecido de uma obrigação assumida no bojo do plano de recuperação judicial é um ato atentatório a essa benesse concedida à atividade empresarial e, consequentemente, também nós teremos uma espécie de burla do sistema e de desvirtuamento daquilo que foi estabelecido.
A situação de insolvência, que é o déficit entre o ativo e o passivo, quer dizer, o ativo ou o patrimônio e o passivo ou as obrigações da empresa, pode ser presumida observando-se os direcionamentos dados pelo artigo 94. Então, quais são esses direcionamentos, essa situação de insolvência que nós podemos perceber no plano de recuperação judicial, né? Então, nós podemos perceber o seguinte, a impontualidade injustificada, isso aqui é muito interessante. Então, quando há uma impontualidade, quando há a não observância do pagamento no prazo convencionado, no prazo acordado. Então, aquele que, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento obrigação líquida, materializada em título ou títulos executivos protestados, conforme nós mencionamos há pouco, é uma hipótese que também é de um procedimento caracterizador de um ato falimentar. E o não pagamento deve estar correlacionado a uma ou mais obrigações líquidas, ou seja, certas quanto à existência e determinação de seus objetos, aqui entendidas como aquelas representadas pelos títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, como aqueles expressamente previstos no artigo 784 do CPC. Desse modo, gente, esse não pagamento ele deve estar relacionado a uma ou mais obrigações líquidas, determináveis, quantificadas, certas em relação à sua existência, ao seu valor, ao seu objeto, portanto, de execução, e também podem ser dívidas que se consubstanciam num título executivo judicial, oriundo e emanado do Poder Judiciário, ou um título executivo extrajudicial, por exemplo, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata mercantil, que são previstos nesse sentido pelo CPC, taxativamente pelo CPC. Aí ele menciona, né, o artigo 784, as espécies de títulos executivos extrajudiciais, como eu já mencionei para vocês, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque, escritura pública, etc. Aqui, ó. É indispensável que a impontualidade seja injustificada, isto é, não haja por parte do devedor um justo motivo ou relevante razão de direito para alegar inadimplência. É o que eu falei para vocês. Sempre há um elemento de má-fé, um elemento de burla, um elemento de tentar se locupletar, né, a partir de uma situação de crise econômico-financeira aprofundada. Mas, se houver uma justificativa para esta impontualidade, é claro que nós não teremos justificativa para considerar aquela atividade inviável do ponto de vista econômico-financeira e merecedora de uma execução por concurso e, na sequência, pelo seu encerramento, pela sua dissolução judicial. Então, o artigo 96 da Lei de Falência e Recuperação Judicial indica alguns motivos que vão configurar uma justa causa para a ausência de pagamento. Por exemplo, a falsidade do título, a nulidade da obrigação, a prescrição do título, e todas essas matérias relativas ao direito, relativas à exigibilidade daquela obrigação específica, né, elas deverão ser arguidas ou na oportunidade, por exemplo, para que haja no processo em que ocorra a sua execução de um título. Então, se há contestação alegando uma dessas matérias, justificando a impontualidade, justificando o inadimplemento, é evidente que isso tem o condão de inviabilizar a decretação da falência. Artigo 96. A falência requerida com base no artigo 94, inciso 1, que a gente leu há pouco, não será decretada se o requerido provar falsidade de título, prescrição, nulidade de obrigação de título, pagamento da dívida, qualquer outro fato que extingua ou suspenda a obrigação ou não legitime a cobrança de título. Então, qualquer matéria de direito listada de forma exemplificativa aqui na Lei 11.101 de 2005, pode ser alegada e tem o condão de impedir a decretação da falência. Vício em protesto ou em seu instrumento também, apresentação de pedido de recuperação judicial no prazo da contestação, observar os requisitos do artigo 51 desta lei, que vai regulamentar todo o tema da recuperação judicial,
Inciso 8, cessação das atividades empresariais mais de 2 anos antes do pedido de falência, comprovada por documento hábil do Registro Público de Empresas, o qual não prevalecerá contra a prova de exercício posterior ao ato registrado. Então, também nós temos esta situação aqui. Ademais, a impontualidade deve ser provada por meio do protesto do título, que servirá para constituir o devedor em mora. Claro, a impontualidade, ela sempre deve ser demonstrada por meio do protesto do título. Então, quando aquele título ele é levado a protesto junto ao cartório competente, anunciando o inadimplemento da obrigação nele constante, nele representado. E isto servirá para anunciar para toda a sociedade que aquele devedor está em mora, que aquele devedor não foi pontual. Né? Então, todo título estará sujeito a um protesto, inclusive a sentença judicial, que é um título executivo judicial. Uma sentença judicial, uma decisão interlocutória, podem ser levados a registro no cartório competente, no cartório de notas, no cartório de protesto, para que seja promovido o protesto daquele título e o anúncio do inadimplemento. Então, qualquer espécie de título pode ser levado a protesto. Tá bom? Pessoal, é isso que nós tínhamos para comentar no dia de hoje a respeito dos atos, das principais causas de falência e como elidir o reconhecimento desse estado falimentar. André, é com você. É isso aí, Gabi. Muito obrigado mais uma vez pela explicação, pelo explanamento aí, muito bem didático, né? Vai encaixando os assuntos e as temáticas com a lei. E pedir mais uma vez para quem está aí participando, quem está nos ajudando nesse projeto aí de disseminação de informação, tanto da engenharia, administração e do direito, que se inscreva no canal lá. Quanto maior for o engajamento, maior vai ser a amplitude, o algoritmo do YouTube vai nos ajudar também para entregar essas aulas, entregar esse conteúdo para mais gente possível. Obrigado mais uma vez, Gabi. Acho que para a proposta de nossas quintas-feiras estamos concluídos, tanto parte penal, tanto parte empresarial, e até semana que vem. Até a semana que vem, se Deus quiser. André, um abraço, tudo de bom para você. E pessoal, contem conosco, continuem engajados no canal e a gente se vê numa próxima. Até mais. Obrigadão.